Salve, 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 salve o mundo racional, salve o racional superior, salve o astral superior e a todos os planos desse universo, do mais baixo ao mais elevado, plano divino, plano superior. Eu aqui saúdo também você, salve você ouvinte. Esse é o Conclusões Racionais de número 39. A gente já está um tempo sem se falar, não é verdade? E eu confesso que eu continuo me revendo e revendo alguns valores racionais contidos nesse fascículo que a gente vai fechar hoje. Devido à sua complexidade, devido à sua profundidade, nós distinguimos aqueles que caminham em águas rasas e aqueles que caminham em águas profundas. A cultura racional é esse convite. Inicialmente, esse convite para você se despir das verdades aparentes, das verdades construídas, das verdades que foram vividas durante esses últimos 5.000 anos de história moderna e nos milhões e milhões de anos que antecedem a história moderna, muito antes de Göbekli Tepe na Turquia, muito antes da suposta ideia de que o mundo é tão novo, como assim mostra a nossa ciência, com a sua limitada forma de ver o tempo desse plano terreno. O universo em desencanto chega agora numa etapa importante. Quando você começa nessa caminhada se despindo das roupas da matéria, tirando o seu calçado e pisando em grama, sentindo o contato com a vida, você penetra nessa água chamada universo em desencanto. Caminhando nesse lago aparentemente raso, com ideias rasas, com conceitos rasos, com entendimentos rasos. E depois de algum tempo você se acostuma. Mas nunca tentou caminhar em águas mais profundas, porque você achou, desde o início, que o universo em desencanto tinha aquela profundidade, raso. Alguns, apalpando, buscando, tentando avançar nas águas, descobrem que a cultura racional é um pouco mais profunda do que tinham previsto. Alguns, caminhando em círculos, ainda se mantêm nas águas rasas. Outros com água até o joelho. E com um pouco de receio param. Param porque acham que algumas coisas entram em conflito com os seus gatilhos, com os seus medos, com as suas dúvidas. Esses gatilhos são o que diferenciam o aparelho racional do animal racional e do racional. Esse desafio do mundo espiritual é, de fato, para quem não conhece, assustador. Para uns, um incômodo, pois ver a verdade iria talvez dificultar ou destruir um pouco da vida ilusória, da vida fantasiosa que você e eu e todos os seres humanos compartilham diariamente. Talvez as festas não fossem mais interessantes se você pudesse ver quem faz parte desses eventos. Talvez as músicas ou os seus cantores favoritos não fossem mais interessantes quando você pudesse ver a vibração que a música emana desses e dessas. E é por isso que o sexto fascículo é um dos fascículos mais profundos, de águas mais profundas
que o estudante pode encontrar. Ele vai encontrar livros e fascículos rasos, porque para alguns que estão iniciando, apalpando, engatinhando, é necessário que seja raso. Para os que tentam avançar em águas mais profundas, alguns param porque esses medos e esses gatilhos são, de fato, assustadores. Quando você entra em alguns conceitos que podem acabar com os seus sonhos, com as suas fantasias, a vida se torna um pouco mais sem sal, sem graça, porque as viagens não são mais viagens, são missões racionais. E você já não tem mais aquela mesma cabeça que o bicho racional tem. As diversões não são mais diversões, porque a vida passa a ter um pouco mais de sentido. E o tempo, o relógio, o tic-toc da vida, a cada segundo marca um segundo a menos. E você se pergunta, e agora? Será que eu fiz o suficiente? Será que eu entendi o suficiente? E de frente com a balança pesando o coração e a pluma, você vai ficar sem graça. O racional superior já nos ensina, não nesse conceito do Egito Antigo, mas uma palavra interessante, uma frase interessante. Falta instrução? E ele mesmo responde não. Falta saber? E ele mesmo responde não. Falta quem te diga? Não. Falta quem te chame? Não. Então, que contas vai prestar? Nenhuma, a não ser a do mal-estar. Esse constrangimento narrado pelo racional superior faz parte das águas mais profundas. Daqueles que têm medo, daqueles que acham que o astral superior é uma fase que já passou. Daqueles que acham que as influências do astral térreo e do astral inferior não existem mais nas suas vidas. Essas águas são, de fato, assustadoras ao descobrir que alguns estão sob as influências dos planetas, sim. Alguns estão constantemente, diariamente, ligados e atuados pelas energias da baixa atmosfera. Então, perceber os valores racionais, perceber a vida como ela é um desafio. Por isso é assustador. E mais assustador é quando você puder ver, se quiser ver, todos os habitantes que regem e que cercam a cada um dos seres humanos ao seu redor. As influências, as conversas. Então, as mentiras findam, as máscaras caem e até mesmo a relação a dois se torna mais complicada. Uma ilustração mais profunda é um casal apaixonado entrando em um ambiente privado, deitando-se em uma cama de um local público cercado de energias de baixa atmosfera. Uma situação mais complexa é você visitar um velório e no mesmo tempo que você tenta se despedir de alguém importante, você vê um mundo de energias ao seu redor. Isso é para poucos. Assim como os médiuns são poucos, porque é preciso preparo. E assim como o Espiritismo dá um preparo, esse preparo vem na linha cultural e depois na linha espiritual, na prática mediúnica. Mas a prática mediúnica é um grande mistério, porque é preciso que o aparelho tenha um dial para sintonizar a frequência correta. Portanto, se João fala com Maria e Maria recebe um ser superior, digamos no Espiritismo, que seja uma entidade divina, que seja um parente, que seja um amigo, então hoje Maria transmite a mensagem desta força. E amanhã, ao retornar com Maria, usando o mesmo nome,
usando a mesma personalidade, os mesmos jeitos, maneiras. Você fala com outra força. Então, ao ver a verdade, olhando para Maria, médium, você percebe claramente que Maria não tem culpa de estar sendo enganada e de estar enganando ao próximo, porque Maria acha que está recebendo um espírito de um amigo, de um parente. Maria não tem ideia de que a rádio que ela sintonia é um plano inferior deformado. Assim são os médiuns, metade, meio termo, ligado ao Sol e ao plano abaixo do Sol. E se fosse tão simples e tão maravilhoso, todos os médiuns ligados abaixo do Sol estariam ligados à mesma frequência vibratória. Hoje, os estudantes de cultura racional que avançaram de águas rasas para águas um pouco mais profundas percebem que as duas energias regentes, elétrica e magnética, estão em vigor, atuando, controlando, medindo, dividindo as comunidades em grupos e subgrupos. Portanto, Maria não tem culpa, porque Maria busca por um ser superior, começa o seu processo vibratório falando com o ser superior, clamando em seus cultos, em seus cânticos, chamando por forças do bem, mas sem querer Maria, num dia difícil, num dia de cargas ruins, recebe uma visita ruim que transmite uma mensagem fingindo ser o que não era. Essa experiência que Maria estaria vivendo, para Maria, é transparente. Indiferente, porque Maria não sabe. E João, que foi visitar Maria para receber mensagens de um amigo, de um parente, ou até mesmo de um ser superior, não faz a menor ideia de que ontem era uma força e hoje é outra. E assim vão vivendo os seres humanos em águas rasas, com ideias rasas, com certezas e falsas certezas rasas de que estão todos sempre certos. Essa falsa certeza é muito comum no ser humano. A falsa certeza faz parte de um sistema complexo para manter os seres humanos escravos de suas próprias ideias e invenções. O ser humano acredita profundamente que está certo. Jamais conheci um cristão que duvidasse. Assim são os muçulmanos, os judeus, os hinduístas, os budistas, todos buscando por respostas. Assim são os estudantes do livro Universo em Desencanto, também buscando por respostas. Todos, absolutamente todos, sempre acham que estão certos. A questão que diferencia um de outro é exatamente o caminho que seguem. E seguir em caminhos diferentes nos expõe a soluções diferentes, a conclusões diferentes, a assuntos diferentes. E dependendo da profundidade das águas, cada um seguirá um caminho melhor ou pior. Poderíamos dizer, no exemplo de Maria e José, que Maria tem um comportamento incrível, José também, que Maria se preocupa com a natureza e com a vida, e José também, que Maria é uma pessoa caridosa, com a espiritualidade altíssima, com a sensibilidade altíssima, e José também. Digamos que ambos têm o mesmo grau de espiritualidade. O que diferencia um do outro é que um é budista e o outro é hinduísta, ou que um é cristão e o outro é muçulmano, ou que seja testemunha de Jeová, mórmons, que tenham ou não religião alguma, que sejam ateístas, mas que ambos tenham o mesmo perfil. E para essa equação se tornar mais complexa, digamos que ambos são extremamente educados,
extremamente calmos, divinamente, aparentemente, pessoas evoluídas. Mas de caminhos diferentes, seria difícil dizer qual dos dois está errado. As duas estradas estão certas, porque cada um tem a jornada que escolhe para si, as dificuldades que escolhe para si, o sofrimento e a lapidação que escolhe para si. Mas ambos estão seguindo um caminho tão elevado, tão divino, tão incrível, que não teriam aparentemente diferença alguma entre um caminho e outro. Duas estradas diferentes, dois caminhos diferentes, digamos, um ateísta e um religioso fervoroso. Tão absurdamente diferente nas ideias, nas crenças, nas esperanças, nos sonhos, mas nas ações aparentemente iguais. Poderíamos dizer que um é mais evoluído do que o outro porque um acredita em Deus e o outro não? Então, aparentemente, nós temos um dilema. O dilema é apresentado pelos irmãos Wachowski, Lana e Lily Wachowski. Esse conceito do filme Matrix é um conceito tão profundo quanto o conceito filosófico de Alice no País das Maravilhas. E nós já falamos sobre isso antes. Porque a escolha da verdade e da mentira, o dilema apresentado na trilogia Matrix. Qual caminho você quer seguir? Então todos, aparentemente todos, sejam ateístas ou cristão ou muçulmano ou hinduísta ou budista ou estudante do livro Universo em Desencanto, estão sempre absolutamente certos de que estão certos. O grande dilema que é apresentado pelo filme são duas pílulas. Uma que mantém você sonhando. Você continua sonhando, continua vivendo essa realidade incrível. O próprio filme apresenta uma proposta mais interessante à frente, quando um dos personagens diz, ao se render ao magnético, ao ser poderoso que controla todo esse sistema aparentemente maravilhoso, ele negocia a própria felicidade dizendo que eu esqueça de tudo, não me lembre de absolutamente nada e que seja rico, que seja feliz, cercado de mulheres, carros, dinheiro, fama. Porque eu prefiro viver numa mentira aparente e magnífica do que enfrentar a verdade, caminhando em águas mais profundas. A grande questão é que todas as religiões e propostas espiritualistas apresentam mudanças de comportamento e em todas elas um desprendimento material para viver uma vida espiritual, algumas até mais radicais, cortando os prazeres materiais por completo. Alguns se despindo da beleza e da vaidade, raspando suas cabeças, alguns se despedindo dos valores materiais e todas as suas riquezas, as suas conquistas. Então viver a vida da mentira é iludir-se, é enganar-se. E se enganando vão vivendo acreditando estarem sempre absolutamente certos. Mas apresentar a verdade, ela é mais dolorosa, ela é mais assustadora. Acreditar que o livro Universo em Desencanto é somente o básico, de águas rasas, é para quem não percebe a profundidade de cada linha e de cada entrelinha. É aos que buscam as palavras para que tenham mais sentido em seus estudos se assustam. Porque absorver a verdade é contundente. Como diz o racional superior, se viesse buscar puro, limpo, perfeito e santo, não levava ninguém. Estranhamente, os avisos do racional superior, fora do plano terreno, são mais leves do que a insistência na vida
da mentira. E por isso muitos chamados e poucos os escolhidos, e você certamente acha que foi escolhido. Óbvio. Porque isso é comum. É comum que você ache que você está sempre certo. Outros dizem, não, eu vou viver meias verdades. Porque é mais fácil eu ter um pouquinho da minha vida material e um pouquinho da minha vida espiritual. Durante o dia eu trabalho numa empresa onde eu tenho vantagens financeiras e faço golpes diários com clientes. E durante a noite eu vou ao meu canto religioso, espiritual, cultivar valores superiores, morais. Ou, como quem diz, eu passo a semana inteira falando palavrões e no final de semana eu vou buscar a divindade. Não percebem que é incompatível as mudanças? Não percebem que é incompatível os contrastes da vida material e da vida espiritual? E por isso é assustador avançar em águas mais profundas. A cultura racional não lhe pede nada forçado ou contra a sua vontade. Ela não é contra nada que você faça, nem absolutamente contra nada o que você acredite. Porém, essa mudança é uma mudança sua, pessoal. Se você escolheu se enganar, continuará seguindo esse caminho. Mas se você pedir ao professor que ele te ensine as lições, é óbvio que o que você espera é um treinamento árduo. Despender-se da vida material é muito mais complexo do que raspar a cabeça, do que doar tudo que tem aos pobres e viver de caridade, fazendo a caridade. O que a cultura racional propõe com essa pílula da verdade é que você absorva a verdade como ela é. Portanto, não existem meias verdades, assim como não existem meio racionais. Ou é racional ou não é racional. Mas eu gostaria de fazer o mal pela manhã e o bem à noite. Talvez eu indo na banda no final de semana, talvez eu indo ao retiro no domingo, eu consiga compensar os 6 dias de magnetismo que eu vivo. Talvez indo à farra e me embriagando e brigando e xingando na segunda e na terça, eu possa compensar com as minhas idas ao culto na quarta e na quinta. Talvez visitar o centro espírita na sexta. A busca da espiritualidade e da evolução espiritual é de fato uma jornada incrivelmente complexa, porque ela te pede as coisas mais simples, e as coisas mais simples são as mais impossíveis. A vaidade, a prepotência, a ganância, o ódio, a raiva, os valores de Caim implantados no seu DNA. Nasceu bicho, e se não se cuidar, morre bicho. Mas pode se iludir, como os personagens de Matrix, e fingir que estão espiritualizados. Por exemplo, eu posso usar o branco no final de semana para divulgar a cultura racional de união, paz e amor. E posso mentir em 2 níveis. Eu posso mentir de segunda a sexta, dividindo, em vez de unir, odiando, em vez de amar, e criando esses conflitos que estão muito longe da fraternidade. E no final de semana, colocar a minha camisa branca, a minha roupa branca, com um brasão estampado no peito do mundo superior, dizendo que sou racional. Uma ofensa moral grave para si. Se tudo isso não fosse incompatível, as conclusões racionais desse programa não seriam uma proposta para mim. Nesse diálogo, que é mais um desabafo, que não vem em intenções de ensinar, mas em intenções de me questionar. E assim eu me questiono. Nos últimos 40 anos eu me questiono constantemente.
Esse questionamento é positivo porque me foi oferecido as duas pílulas, da verdade e da mentira. E eu escolhi a verdade, eu percebo a verdade na minha natureza, no meu corpo, nas minhas ações, nas minhas ideias. Não negociei a mentira parcial. Não busquei negociar as dívidas de vidas passadas, de transmontanas encarnações, de idas e vindas desnecessárias. Decidi encontrar a mim mesmo com a verdade de quem eu sou, admitindo o que eu sou, mas com a certeza do que eu posso ser. A proposta desse diálogo de conclusões racionais é que essas conclusões racionais nos trazem um entendimento real das coisas como são. Ele diz 6 meses ou 1 ano ou mais. E eu me questionei, como atingir a imunização racional em 6 meses, 1 ano ou mais? A resposta é simples e ao mesmo tempo é tão difícil cumpri-las. A decisão é simples, mas iniciar e dar o primeiro passo é assustador. Por isso, alguns preferem ficar em águas rasas. É mais fácil viver a vida material e fazer o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo é seguir as regras mínimas, leitura diária, divulgação no final de semana, participar da banda durante 1 hora ou 2 e voltar para a minha vida. Na matemática da vida, eu dedico 98% do meu tempo ao magnético e 2% ao mundo superior. E assim vão me enganando. E vão passando os anos, e vão passando as décadas, e eu acredito na mentira que eu construí. O desafio maior de avançar em águas profundas é enxergar a si mesmo. O racional superior diz: quem corre perde as pernas, trazendo luzes apagadas e correndo sem ver nada. Ora, o argumento apresenta que quantidade de livros ou velocidade das leituras não significa nada. Quem corre perde as pernas, trazendo luzes apagadas e correndo sem ver nada. Ou seja, não trouxe a luz e não entendeu nada. Então o tempo é assustador. Como pode alguém, em tão pouco tempo, atingir o que supostamente é inatingível? Alguns dizem: não, mas isso é para um início de um entendimento. Mais à frente ele diz isso e aquilo. Não. O racional superior não se contradiz. 6 meses, ou 1 ano, ou mais, dependendo do vivente. Então são os valores plantados no verdadeiro cristianismo de Yeshua HaMashiach no início da fase espiritual, no desprendimento do politeísmo, que nos é apresentado os valores de 3 segmentos, da onde as sementes caem em solo fértil, em corações que deveriam receber as verdades ditas e que alguns morrem sem penetrar na terra, outros morrem pelas aves que o abatem, outros morrem pela secura dessas terras, pela falta de alimento de terras não férteis, terras secas e corações secos. Mas outros não, outros as raízes elas vão ganhando com o tempo uma certa profundidade e vão se tornando árvores incríveis. Esses são os apóstolos de Manuel Jacinto Coelho. Esses são os seguidores do Consolador. Esses são os verdadeiros racionais. Para que ele pudesse ser mais claro, ele disse mariposas ao redor da luz, rodando sem entender o porquê da luz. É atraído pela luz, voa ao redor da luz
mas não sabe o porquê está lá. Faz parte da banda, mas não sabe o porquê está lá. Ah, mas eu gosto de música. Faz parte da caravana, mas não sabe o porquê está lá. Não, porque o dever é divulgar, então eu tenho que divulgar. Assim como eu tenho que ler. Não tem que ler. E não tem que divulgar. Isso é natural. Isso nasce em você. O desejo de entregar ao próximo o mesmo que você recebe. E quando ele menciona ler porque tem de ler, porque a ordem é ler, ele é claro. Então as conclusões racionais são feitas para que você perceba as frases, os pontos, as vírgulas e a importância de cada uma delas. Então, não é ler por ler, é ler porque eu preciso ler, porque eu amo ler, porque é isso que eu preciso para mim. Buscar as águas mais profundas também significa reconhecer os seus próprios erros, as suas próprias limitações e se questionar o porquê que eu não faço o que ele me pede. Se é união, paz e amor, por que vou dividir? Por exemplo, por que vou separar a comunidade, impedindo de praticar um culto dentro do meio religioso, um culto, e visitar a sua igreja? Digamos que os cristãos desejem ir à igreja e o padre diga não, aqui só entra quem paga o dízimo. Então alguns decidem pagar o dízimo, mas não gostam do padre. E aí o padre inventa uma nova regra. Não, mas você paga o dízimo, mas você não gosta de mim, portanto não vai entrar na minha igreja. E a igreja vai ficando vazia e as pessoas vão ficando conscientes de que o padre quer mesmo é o quê? Controle e dinheiro. A união, a paz, a fraternidade, a concórdia, o amor ao próximo como a si mesmo vai ficando ralo, miúdo, pequeno. As sensações de uma comunidade dividida, que frequentam 3 pessoas em uma caravana e 4 pessoas em outra, e essas pessoas não se entendem. Então, a leitura é pouco, dizem alguns, tem que ler 3 horas por dia. E o outro diz, não, para entender mesmo tem que ler 1000 livros. Essas centenas ou milhares de páginas lidas são descritas pelo racional superior. Quem corre perde as pernas, trazendo luzes apagadas e correndo sem ver nada. Quando ele pede para que venham beber na pia, como diz Juru, bebeu na pia, na fonte limpa e pura. É claro que há um compromisso de entrega. E é por isso que são muitos chamados e poucos escolhidos, porque a entrega significa eu vou avançar nessas águas profundas. Dou a quem doer, eu vou me dedicar a essas águas mais profundas. Vejamos os conceitos básicos. Se é união, então estou unido a todos. Se é paz, estou em paz com todos. Se é concórdia, vou concordar com todos. E muito embora inicialmente seja uma ação mecânica, com o tempo se torna mais profunda. A vibração racional vai mexendo no diapasão e na frequência vibratória de 2 seres, um externo e um interno. A frequência do diapasão interno em Lá, a frequência externa em Si, e os 2 não se entendem. Um uma escala abaixo, o outro uma escala acima, um mais afinado, o outro mais desafinado. Essas frequências são aquilo que eu te digo e aquilo que você sente. Então, a união, a paz e o amor se tornam muito mais que uma obrigação ou uma necessidade. A posição do aparelho racional no processo de transformação para aparelho racional não legítimo vai surgindo. E ele vai percebendo que só o que ele verdadeiramente quer é a união, a paz e o amor. Mas ele não quer de forma mecânica. Ele vive isso. Ele deseja isso. Então amar ao próximo se torna uma rotina natural e não forçada, obrigatória. Por exemplo, eu lembro de uma vez, no princípio de uma nova era, chamada atinismo.
Assim como houve o iluminismo, houve o atinismo. O atinismo foi criado, e nesses conceitos entre o atinismo e o divinismo entram alguns movimentos diferentes. Movimentos simples, como pegar nas mãos de uma pessoa para cantar uma música. Eu vi uma reação estranha, algumas pessoas reagindo, dizendo: eu não vou pegar na mão de Beltrano porque Beltrano é carregado. Eu não vou pegar na mão de Ciclano porque Ciclano não presta. Então, as práticas mais simples dos dois movimentos, do atinismo e do divinismo, da era moderna, datada nas religiões futuras, nos estudos da história da cultura racional, principalmente da futura teologia racional, vão encontrar essas mudanças, esses contrastes, essas nuances das diferenças do autor principal, o racional superior, e todos os movimentos que foram criados nos anos posteriores à partida do ser superior, do nosso Consolador. Mesmo que a proposta seja uma proposta diferente daquilo que foi visto nos anos 70 e 80, ainda assim eu vejo um certo despeito de alguns, arrogância de outros, nojo de outros, de pegar nas mãos de um ser humano. Então falamos lá no início de dois seres humanos altamente espiritualizados, e esses seres humanos são pessoas incríveis. Então, colocando mais um ser humano, falamos de João, Maria e José, digamos assim, nomes fictícios, onde João e Maria são esses dois seres iluminados, seres incríveis, seres espiritualizados, que amam a natureza e amam ao próximo, praticantes da caridade, talvez até atuantes na espiritualidade mediúnica e ligados ao plano inferior. E nós temos aí José, que é um estudante de cultura racional, que talvez tenham as três virtudes iniciais. Então, comparando os três, como eu posso dizer que alguém é melhor ou pior? E se eu dissesse para você que José é estudante da cultura racional, mas não é unido a ninguém, não ama o próximo como a si mesmo, não faz o bem, é uma pessoa egoísta, vaidosa, prepotente e arrogante, mas é estudante do livro Universo em Desencanto? Então Maria e João seriam melhores ou piores que José? Como é que eu vou comparar três seres humanos absolutamente diferentes? Para fazer uma matemática mais complexa, digamos que João seja ateu, Maria seja cristã e José seja estudante da cultura racional. Então, se João e Maria têm todas as virtudes de um racional, mas não estuda o livro Universo em Desencanto, seria José melhor do que eles porque estuda o livro, mas não faz nada disso? O que eu quero propor é uma reflexão sobre o que é racional e o que não é racional. E nessa proposta de a verdade e a mentira, apresentado pelo filme A Matrix, você percebe que a mentira que você vive é a mentira que você mesmo criou. E mesmo lendo diariamente o que é preciso ser feito, decide ficar em águas rasas. Aos que decidiram entrar em águas mais profundas, encontram o primeiro conflito, que é o conflito da espiritualidade, com águas até o joelho. E lidando com essas forças e entendendo a complexidade do eu e do tu, do interno e do externo, do seu yin e yang, do verdadeiro e do falso, do positivo e do negativo, começa a entender que você é apenas um rádio e começa a sintonizar as frequências que você acha que é melhor para você, lutando contra as influências astrais, influências espirituais, influências daquilo que você consome pelos sentidos, pelo olfato, pelo tato, pela visão, pelo paladar, e ao tentar se desligar da Matrix, porque decidiu escolher pela verdade. Assume o risco de avançar em águas até a cintura, e quando vê, a água está no teu pescoço. A profundidade, a complexidade, a beleza e a riqueza do livro Universo em Desencanto, trazendo para você a dura, cruel, fria verdade sobre a vida. As aparências morrem. O que era engraçado antes já não é mais. E a vida se torna bela.
porque ela é o que ela é, e as coisas são como são, porque assim precisam ser. À medida que você avança, você percebe que a construção do alfabeto artificial precisou de uma reorganização, e essa reorganização precisou de uma reflexão. Assim como houve o censo geográfico racional para a construção de um plano onde esses seres pudessem evoluir e retornar naturalmente, sem o livro Universo em Desencanto, desse plano deformado, alguns avançaram na mudança do alfabeto por influências astrais. Influências essas que não existiam antes da criação do magnetismo. Então é importante que vocês reflitam que o que foi criado depois do magnetismo foi um reajuste, um segundo censo geográfico, mas por uma revolta de dois seres, a natureza e os seres do astral. Essa revolta é uma revolta lógica, por uma mudança de polaridade, uma mudança de energia, um convite complexo a dizer: essa energia não é sua, nem a elétrica, nem a magnética, e você não precisa delas. Mas o desespero de alguns, a absorção de outros, trazia uma sensação incrivelmente poderosa, a sensação de estar mais forte, energizado, poderoso magneticamente falando. Então esses seres, se organizando, começam a agir entre si, criando planos, regras, condutas, formas para evoluir a sociedade em grupos e subgrupos. Essas forças criam seus planos, seus projetos, suas ideias para que possam educar os seres humanos. Assim são os elétricos e assim são os magnéticos, assim são os bons e os maus da baixa atmosfera, criando as religiões. E essas religiões são como etapas de uma escola, alguns na primeira série, alguns na quinta, alguns na oitava, alguns terminando o ensino superior, alguns se tornando talvez grandes doutores. Essas questões evolutivas energéticas são as religiões, as seitas, as doutrinas, os canais mediúnicos, onde cada uma dessas forças e cada um desses caminhos tem um único objetivo: educar, evoluir e ensinar. Mas na cultura racional, o estudante já deveria, pressupõe, que já tem em si o entendimento de tudo isso, porque já era possível que ele entendesse que a cultura racional nasceu dentro de um centro espírita. Mesmo assim, alguns têm conflito com a espiritualidade. E depois de um centro espírita, começa as conexões com um plano superior, ensinando as forças superiores e fechando o ciclo da tenda, fechando a era do espiritismo e da mediunidade, achando que os habitantes do astral superior são os mesmos que são os habitantes do astral inferior e o astral térreo, confundindo a mediunidade e a espiritualidade e dizendo que o astral superior é uma era que já passou. Ora, veja. O que faltou nesses e nessas de entender que o astral superior não é espiritismo nem umbanda, mas uma outra esfera, um outro plano. Mas no conceito da palavra, da etimologia, do entendimento e até da nova versão racional para dar profundidade ao assunto, diz umbanda. Apenas para compreensão, porque é tudo uma coisa só. Então criam-se palavras com pesos diferentes para definir uma coisa só, que tudo isso é uma coisa só. E alguns se tornam inimigos das forças inferiores. Outros julgam e discriminam os seres inferiores como se fossem superiores, mas se esquecem que estão abaixo e não acima. Então, esses que são regidos nesses subgrupos, estão ligados às mesmas forças, com ou sem o livro Universo em Desencanto, porque decidiram caminhar em águas rasas.
assustados com a ideia de dizer: mas como eu vou viver como Francisco? Mas como eu vou viver como Siddhartha Gautama, o Buda? Abandonar todo o material e viver o espiritual me parece absurdamente contraditório. A entrega de Francisco garantiu para ele o retorno ao mundo racional. O racional superior define o princípio básico dos 6 meses ou 1 ano de evolução espiritual. Ele diz: Francisco na Terra andou, sucumbiu e se salvou. Veja bem, por quê? Porque Francisco era dócil de amor, não conhece sequer, ao menos ciência de qualquer cor, analfabeto legítimo das cores do Senhor, que na terra sufragado, sofrendo por amor, amor eterno possuído. E assim ensinou o racional superior que, por ser amor, mesmo não entendendo das coisas de Deus, mesmo não estando com esse grau de espiritualidade feito pela doutrina cristã, ele acende a vela dentro de si para ver a vida como ela é, para amar as pessoas e as coisas como elas são, e passa a ver as pedras com o mesmo peso que um ser humano. Ora vejam, se Francisco chega ao ápice da referência ao mundo racional para se apresentar como Francisco de Assis, que seja Francisco de Assis o ícone e o exemplo de como ser o básico de estudante da cultura racional. Esse é o primeiro passo: amar a natureza sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas, amar a vida sobre todas as coisas e viver da caridade, da espiritualidade, da humanidade, da sensibilidade. Francisco era um rádio muito bem sintonizado ao astral superior. E esse conflito e esse medo do mundo espiritual ou das palavras, e pelo peso que elas têm, umbanda, astral superior, isso assusta, mas assusta aos ignorantes, que ignoram as verdades ditas nos livros Universo em Desencanto. Então não leia o 10º da obra, então não encare as primeiras leituras dos livros Universo em Desencanto, porque os habitantes do astral superior fazem parte da composição e da narrativa, da construção da obra Universo em Desencanto. E o que eu acho interessante e importante é que logo no início da cultura racional, você se depara com os princípios racionais, os conceitos racionais, e mais à frente, muito mais à frente, aquilo que é definido como um ser racional. A lista de páginas e páginas de referências do comportamento de um racional. Então, o meu convite para a pílula da verdade ou da mentira é para você, ouvinte. Ao receber as mensagens do racional superior, ele diz o que é ser racional. E te dá uma lista enorme de valores racionais. Digamos que você faça uma prova hoje e que você tenha que preencher nesse exame onde somente você diz a verdade, sim ou não. Quantas dessas perguntas sobre o que é ser racional você responderia: sim, eu sou? É unida aos seus irmãos do mundo racional? Sim ou não? Ama verdadeiramente o próximo, sem discriminar? Sim ou não? Respeita a tudo e a todos? Sim ou não? E a lista é enorme. A lista é enorme porque isso é o básico do estudante da cultura racional. O convite do Espiritismo da Tenda Espírita é a presença de Francisco de Assis, que vem romper o véu da escuridão dos seus olhos. Ou seja, ele vem lhe apresentar as pílulas da verdade ou da sua maravilhosa, magnífica, gostosa e prazerosa mentira. Não é possível ser meio racional. Ou é racional ou não é.
A grande questão é como vencer os desafios dos 6 meses ou 1 ano. Quantos % você consegue vencer? O quão perfeito nós somos. Certamente você está pensando, mas e você? Então eu digo, se eu viesse buscar puro, limpo, perfeito e santo, não levava ninguém. Somos todos criminosos. Séculos, seculorum, viventes, errados e errando em ciclos viciosos. Ciclos que não são rompidos porque você e eu decidimos não romper. Bebo sim, e daí? Fumo sim, e daí? Faço isso sim, e daí? E nós vivemos lá relativizando tudo. E aí, o movimento do atinismo e do divinismo criaram os conceitos subentendidos e distorcidos dos ver e ouvir e calar. Vive-se bem em todo lugar, então eu erro sim e você deve ficar em silêncio. E todos vão errando e dividindo, e o complexo entendimento desse progresso que vai a regresso mostra que as caravanas e os entendimentos racionais declinam, despencam. E talvez a Maria e o José, que não têm os livros Universo em Desencanto, tenham sim melhor entendimento do livro quando tocarem no livro. A grande questão que alguns aplicam é que alguns estão mais preparados para a cultura racional do que outros. Então o livro de cultura racional é para todos, mas nem todos são para a cultura racional. São muitos chamados sim, e poucos os escolhidos porque eles mesmos decidiram parar em águas rasas. O desafio é despir-se. No conceito franciscano, o questionamento a Francisco dizendo: Francisco, você está abandonando tudo aquilo que seu pai construiu. E tudo que você tem é dele, inclusive a roupa do corpo. E ele diria: pois sim, então aqui eu retiro e entrego ao meu pai a roupa do corpo. E sai nu. Despir-se significa vencer aquilo que é tão poderoso em você. A vaidade, a prepotência, a arrogância, a ganância, o ódio, a ambição. Reza a lenda que Siddhartha Gautama, impedido de ver o mundo, decide fugir para ver o mundo. E ao enfrentar a vida e os conflitos que jamais imaginou ver, decide abandonar de uma farta vida da realeza. Será que você poderia ser tão poderoso como Francisco ou como Siddhartha Gautama e abandonar um império, uma riqueza, um reino cercado de conforto e luxúria? Se tudo aquilo que você mais sonha, que é a riqueza e a grandeza e as aparências e a vaidade e a ganância, se tudo aquilo que você mais ama estivesse nas suas mãos hoje, tivesse um império e um reino, será que você seria capaz de abandonar as coisas materiais? O convite de Yeshua HaMashiach dizendo: abandona tudo o que tu tem, dá aos pobres e me segue, com um questionamento dizendo que é difícil um rico entrar nos reinos de Deus. Porque é difícil você se desprender da ideia das questões materiais. Então, num senso demográfico racional, em 100 racionais, quantos seriam capazes, pelo racional superior e pelo mundo racional, de abandonar as suas vidas? Isso não é pedido no livro Universo em Desencanto de forma alguma, mas quantos a cada 100 seriam capazes de abandonar tudo que tem para construir uma nova nação, para construir uma nova fase racional? O questionamento é que são muitos chamados e poucos os escolhidos, porque cada um escolhe o caminho que quer seguir. Abandonar a vida material se torna algo natural. Alguns entram em ciclos viciosos, em gatilhos viciosos, achando que é só ler e pronto.
Caminhando em águas rasas, eles não entendem que a leitura é o processo inicial da desmagnetização do aparelho. É preciso que o aparelho se ligue a forças superiores. E para se ligar às forças superiores, é preciso vencer primeiro as forças inferiores. E alguns dizem: primeiro vêm os de baixo para limpar o aparelho e depois os de cima, quando o aparelho estiver pronto, afinado. Um grande músico jamais pega em um instrumento desafinado. Então, o entendimento do ser superior e das conexões superiores, ela vai mudando. E algumas questões são incompatíveis de fato. Algumas ações são incompatíveis. E o grande questionamento que fica é de quantos racionais a cada 100 você enxerga o livro Universo em Desencanto em suas vidas. De quantos racionais a cada 100 você lê o livro e olha para Beltrano ou Ciclano e diz: isso é cultura racional. Então os movimentos da nova era, das 2 últimas décadas, do atinismo e do divinismo, criaram outros movimentos, chamados do movimento da reclusão. Estamos recolhidos, porque a ordem é silenciar e vamos silenciando e morrendo aos poucos, e levando conosco a verdade das verdades, que tudo isso é um engambelo, uma falsa ideia, uma farsa. Ora vejam, não veem que infiltrados nos planos superiores vêm seres inferiores. E nesses seres inferiores, no meio, eles vão mostrando as suas caras de trampa. E vão mostrando as suas verdadeiras personalidades através de suas ações. As suas ações mostram o fim da fase racional como um desejo e um sonho de alguns. Ora vejam, se estão a favor da fase racional, porque estão destruindo a fase racional. Se estão a favor do racional superior, porque não estão divulgando e distribuindo ao mundo o conhecimento racional. Então alguns apóstolos decidiram se calar, outros decidiram se esconder em grutas, porque assim foi o início do Império Romano e o início do cristianismo. Então foram para longe se esconder em suas tocas, porque agora é a era da reclusão. Estamos recolhidos. A ordem é se esconder nas grutas das montanhas. Vamos guardar os manuscritos em jarros que talvez daqui a 2000 anos alguém descubra a verdade. Enquanto isso, as 4 maiores seitas criadas da nova era das últimas 2 gerações, digamos, ganham força, enquanto o estudante da cultura racional entende menos o livro Universo em Desencanto e as coisas mais básicas, de que se você não se vê em Francisco, você não é estudante da cultura racional. Que se os valores racionais não se encontram na sua vida, você nada aprendeu sobre cultura racional. Então admitir significa: eu vou avançar nessas águas porque eu sei quem eu sou, o que eu sou e o que eu posso fazer. Depois se entregar ao mundo superior e dizer: estou a teu serviço, às suas ordens, entregue a ti, racional superior, para que possa fazer de mim instrumento da tua vontade, da tua verdade, para que a minha boca seja a sua boca, que os meus olhos sejam os seus olhos, os meus ouvidos os teus ouvidos, para que eu possa transmitir a tua verdade. Então fica mais fácil o entendimento da nossa pequena importância dessa fagulha material que é o habitante. E essa fagulha se torna um farol irreconhecível porque está ali alimentado pela energia racional e não pelo sonho de pertencer à energia
e ao mundo racional com as ações de um ser animal, até aceitável nos primeiros passos, e alguns de bicho racional e inaceitável em qualquer momento da cultura racional. Então, se o seu irmão estudante da cultura racional é contra você, ou você é contra um estudante, é bem pior do que você ser contra alguém que não é estudante. Então diz: quem erra sabendo paga dobrado. Você sabia, tinha conhecimento da verdade, o racional superior já vem dizendo isso no primeiro volume, mas fez assim mesmo, dando expansão à sua incrível vontade. Então é difícil a pessoa querer a pílula da verdade, porque dói. A pílula da verdade começa com um espelho, olhando para si mesmo profundamente. Uma viagem da sua dimetiltriptamina, DMT, trazendo para você viagens astrais, paralelas, ilusórias, talvez reais, do suco, do sumo da sua essência verdadeira. Enxergar a si mesmo é mais complexo e mais desagradável, porque você sabe quem você é, você sabe aonde você erra, mas decidiu colocar no fundo da sua consciência, porque existe o consciente, o subconsciente e o inconsciente, e cada um deles sendo bom, mal ou variante. Então você coloca a sua consciência embaixo do tapete, para ninguém ver, nem mesmo você ver. Alguns veem e você finge que aquela sujeira não está embaixo do tapete. Limpar a casa não é uma tarefa simples. Significa que você precisa jogar o lixo fora. Será que eu preciso realmente disso? Será que eu realmente preciso ser assim? Alguns preferem fingir ser. Alguns fingem ser isso, outros fingem ser aquilo, mas nem gostam de ser. E sabem que não gostam de ser, mas fingem. Alguns fazem parte de grupos e subgrupos criados nas 2 últimas décadas. Sabem que está errado, porque o raciocínio une e o pensamento divide, mas, como está embaixo do carpete, até que não incomoda tanto. Veja bem, se a proposta racional é uma proposta de clareza e de verdade, você já deveria estar apto a enxergar a si mesmo, conhecer a ti mesmo. Mas ele deixa bem claro: quem conhece o seu eu se sente até repulsa de si mesmo, nojo. E ele ensina: sabeis vós que sois uns corpos imprudentes. Vagando nesses abismos, nessas crateras que nós criamos, procurando por verdades aonde não estão, como turcos na Turquia, correndo primeiro à freguesia, buscando soluções aonde não existem, com o conhecimento na frente do nariz, lendo 3 horas por dia e continua agindo no automático. Como um viciado, por exemplo, em cigarros que pega do maço e coloca na boca e nem nota o processo. Escuta, você está com o cigarro na boca? Não, não estou. Está sim. Você pegou o cigarro e colocou na boca. Ah, força do hábito. A questão do natural é enxergar a si mesmo, e o desafio dos 6 meses a 1 ano fica cada vez mais claro. Então eu decido mergulhar nas águas mais profundas. Eu preciso me conhecer. E esse é o momento mais interessante, porque enxergar a si mesmo significa olhar para o tempo, olhar para as vidas que se passaram, pelos erros
de gerações e gerações, de vidas, de vindas e idas da sua própria existência. Enxergar as suas 3.000, 100.000 idas e vindas e dizer: nossa, eu fui tudo isso, e os vícios continuam até hoje. Eu continuo prepotente, eu continuo arrogante, senhor das minhas vontades. Ou eu decidiria, talvez, abandonar o material por completo e me tornar um Siddhartha Gautama? Talvez me despir como Francisco de Assis? Talvez ouvir as palavras do Yeshua HaMashiach e de fato dizer: quer saber? Os meus escravos estão livres, as minhas riquezas eu entrego aos pobres e sigo a ti. De fato é constrangedor receber uma proposta do racional superior não tão diferente desta, dizendo: apenas segue-me. Abandona o material e viva a vida verdadeira no mundo racional e eu te entrego tudo o que você precisa para ter uma vida confortável, uma vida que você consiga viver. E como diz Francisco, como os pássaros, que voam, são livres, cantam para Deus e se alimentam. Mas você acha que quem realmente precisa te alimentar é o magnético? Então segue a vida magnética. Um pé lá e um pé cá. Um pé no magnético, um pé no racional. Caminha com a esquerda, caminha com a direita. Caminha sujo, caminha limpo. Um dia divide, um dia une. Um dia preto e vermelho, um dia o branco. E o tic-tac da vida, o ponteiro dos segundos avança. Um ponteiro diferente de um relógio diferente. Um ponteiro que conta as horas no regressivo. Uma contagem regressiva para dizer fim do jogo. Agora a próxima etapa é descer de classe. E aí eu relembro mais uma vez. Falta quem te diga não. Falta quem te chame não. Então, que contas vais prestar? Nenhuma, a não ser a do mal-estar. Alguns diriam o momento mais constrangedor era estar de frente para Anubis e ver o seu coração pesado contra uma pluma, dizendo: eu tive uma vida suja, Anubis. Eu vivi com conhecimento na minha leitura diária, mas as minhas ações são tão incompatíveis, então nem pesa o meu coração, porque eu sei que nessa medida e nesse peso eu não passo. E talvez nesse questionamento filosófico, talvez realista, talvez espiritualista, egípcio, você diria: mas eu posso negociar, Anubis, eu fiz boas coisas pela cultura racional. E será que isso pesa na balança? Ah, mas eu divulguei muito, Anubis. E será que isso pesa na balança? Essa tentativa dessa busca filosófica e talvez religiosa dos egípcios de dizer que as suas ações na vida material pesam e são importantes na passagem do espiritual. E alguns desesperados traziam as suas riquezas para poder negociar a passagem. A grande questão material do passado e do presente, falando de Yeshua HaMashiach, de Siddhartha Gautama, de Francisco de Assis e do Consolador Manuel Jacinto Coelho, não são diferentes. A proposta é clara. O livro está numa linguagem popular ao alcance de todos, porém nem todos desejam a pílula da verdade. Preferem as águas rasas, fazendo parte de uma comunidade, mas não parte das ações de uma comunidade. Onde o livro e a construção do livro e a produção do livro e a confecção do livro e a distribuição do livro é parte fundamental da construção de um edifício. Mas a comunidade racional são essas vigas que mantêm o prédio em pé. E se as vigas estão tortas, como podemos construir um prédio? E se a proposta é união, paz e amor para a construção de uma nova sociedade, como poderemos construí-la?
se somos todos divididos por ideias, por conceitos e por pré-conceitos. Esse pré-conceito, esse julgamento de que somos melhores e Beltrano é pior, que somos maiores e Beltrano é menor, que somos mais importantes e Beltrano é menos importante. A inveja e o despeito, porque Maria faz e eu não faço, o ódio, a raiva, esse João não presta, frutos da nova fase do alfabeto artificial. Todos enroscados e mais enrolados do que nunca, dependente de seres subdesenvolvidos, inferiores, banais e importantes. Como pode ser tão contraditório alguém ser significante ou insignificante? E se são insignificantes, como são importantes? Porque para o bicho, só o chicote. E nem assim, porque tem bicho que empaca até com o chicote. A lapidação, ela se torna um bem necessário, um toque da mão divina, o sal grosso em cima da ferida, o álcool em cima da infecção. Talvez aos mais antigos limpar uma ferida em carne viva com mercúrio. Os mais antigos sabem o que significa isso. Às vezes o ardor nem é o suficiente, porque tem pessoas que caem, ralam o joelho, sentem um ardor, voltam a andar, daqui a 10 dias caem de novo, ralam o joelho, colocam o metiolate em cima, caminham mais um pouco, cai de novo, rala o joelho, coloca a metiolate em cima e não percebem que estão viciados, dependentes químicos, físicos e espirituais de seres inferiores. A grande questão é como lidar com isso. 6 meses, 1 ano ou mais, dependendo do leitor. A complexidade da cultura racional de águas mais profundas. A grande questão apresentada por Siddhartha Gautama, o Buda. A grande questão apresentada por Yeshua HaMashiach, o Jesus. A grande questão apresentada por Francisco de Assis. A grande questão apresentada por Manuel Jacinto Coelho. Nas primeiras mensagens, algumas nem publicadas, partes integrantes dos amarelos. São questionamentos da linha racional e da conduta racional. E nem pense você que a linha racional e a conduta racional é algo avançado. Muito pelo contrário, é algo básico. Os valores racionais são inquestionáveis. Eles valem mais do que a leitura do livro Universo em Desencanto. Poderíamos comparar mais uma vez, dizendo aí Maria e José, que Maria tem 3 horas de leitura, José também, que Maria leu supostamente os 1000 livros, José também, que Maria tem uma conduta absolutamente certa e José não. Mas fica fácil, porque Maria tem uma conduta certa e José não, mas ambos têm o mesmo tempo de cultura racional e têm a mesma quantidade de horas diárias de leitura. Só que um anda certo e o outro anda errado. Então, fazemos uma equação mais complexa. Maria lê malmente 1 vez por semana. Mas Maria está dedicada ao mundo racional, entregue ao mundo racional, trabalhando na fase racional, servindo ao racional superior dentro da linha racional. José lê 5 horas por dia, 1000 livros ele já leu 6 vezes. Ele é incrível, só que ele é todo errado. Então, qual dos dois é mais valioso? Qual dos dois é mais importante? Será que existe distinção entre ambos? Ou será que errar está tudo bem, está tudo certo, faz parte da vida? Será que a linha racional precisa ser respeitada? As leis humanas precisam ser respeitadas ou podemos apenas ignorá-las? A linha racional e a lei racional é inquestionável. O racional superior, ele não toca no livre-arbítrio, porém ele cutuca o eu verdadeiro, para que você perceba o seu erro
Admita o erro e, ao reconhecer o seu erro, de fato, se arrependa verdadeiramente do seu erro e, ao se arrepender, deseje mudar para melhor. Eu acredito que esse processo é possível, e de fato é possível, ser feito em 6 meses ou 1 ano ou mais. O que diferencia não é a quantidade de horas, nem a quantidade de livros, nem a quantidade de anos, porque ele mesmo define 6 meses, 1 ano ou mais. Mas alguns não conseguem, e para conforto, ele dá 1000 outras maneiras de ensinar a esses e essas mais rebeldes, confortando de outras formas, até mesmo para quem não lê. Está colaborando com o mundo racional, volta para o mundo racional. Outros tantos estão embriagados com as suas falsas verdades, com seus grupos e subgrupos, achando que estão incrivelmente bem. Olhar para o espelho do eu verdadeiro, do eu interior, é doloroso, então é melhor não ver. Se eu consumo açúcar o tempo todo, eu só vou ignorar até o relógio bater vermelho e o médico dizer: olha, se você continuar, vai perder a perna. Alguns até tentam e não conseguem. O vício humano, ele é possível ser vencido. Primeiro, reconhecendo que a influência astral é a principal fonte do problema. Poderíamos dizer que, tirando o magnetismo de todos os seres humanos seriam bons. Poderíamos dizer que a ausência da influência do astral inferior e do astral térreo seria um grande diferencial na vida do ser humano, não seria? Então, se eliminamos parte da causa do problema, que é a influência astral, inclusive a influência planetária naqueles que não estão ligados à energia racional, então só resta verdadeiramente a consciência e o livre-arbítrio verdadeiro, coisa que não existe quando há o consciente, o subconsciente, o inconsciente bom, mal, variante. Quando há a atuação dos seres magnéticos e elétricos, quando há a atuação dos planos, dos planetas, dos astros, dos cometas, das estrelas. Então, se o ser humano é um joguete na mão desses seres superiores, a conscientização já é um grande passo. Vai por ali. Não, não vou. Bebe isso. Não, não quero, obrigado. Faz isso. Não, não, estou bem, obrigado. A conscientização, ela é rápida. Basta olhar para si mesmo. Avançar em águas mais profundas é encarar os desafios mais difíceis, os seus medos, os seus receios, a complexa vida material sendo desfeita e desmontada, o quebra-cabeça da sua personalidade sendo refeito. E ao se desprender dos valores materiais, você diz assim: bom, agora eu estou desfeito e preciso ser refeito. O que me sobrou é o habitante do mundo racional, materializado em forma de máquina do raciocínio. Agora eu não tenho mais o tu. Eu tenho somente o meu eu verdadeiro, sem a influência elétrica e magnética. E agora eu vou construir um novo corpo, o corpo no mundo racional, refazendo a minha maneira de ser para ser racional. A mudança comportamental dos 5 sentidos, da interação do tato, do olfato, do paladar, da audição, essa conexão espiritual dos 5 sentidos, somando com a frequência vibratória do diapasão do peito, dizendo eu só vibro a energia racional, é um grande desafio, mas fácil. Basta querer, porque a energia racional é mais fácil do que a energia elétrica e magnética. E alguns vão dizer, mas como assim mais fácil? Eu acho tão difícil. Será que é realmente difícil parar de fazer o que você faz? Basta querer. Se come açúcar e quer parar de comer açúcar, basta parar.
Se fuma e quer parar de fumar, basta parar. E serve para qualquer vício. Porque esse vício pode ser um gatilho mental, uma influência espiritual, mas isso é um passo de muitos passos. O segundo passo é olhar para o livro e dizer: será que eu sou isso? Não, não sou. É difícil ser? Não, não é. Então, quando alguém te pede: abandona os teus escravos e dai a tua riqueza aos pobres, é simples. O que eu tenho? 2 mansões? 300 cavalos? 100 escravos? Tudo bem, eu te sigo. Então não seria tão difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas o valor mental, o valor aparente diz: não, eu não posso fazer isso, não tem sentido. Então um dos apóstolos dizia: eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho uma boa posição em Roma, mas vou abandonar o que tenho para te seguir. E outros simplesmente não conseguem. Uns simplesmente dão a casa que tem, que era o único bem que tinha. Questionado pela família, dizia, transformando na linguagem moderna: você vai realmente ler esse livro de doido? Você vai realmente procurar ETs? Você faz parte dessa seita? Abandona esse livro. Uns vão dizer isso. E você, às vezes, diz: é verdade, não posso abandonar minha família ou minha fortuna ou tudo o que tenho para seguir esse livro. Alguns, até mais incrivelmente falando, viram e ouviram as provas evidentes e contundentes do racional superior em vida e mesmo assim abandonaram os seus caminhos e a última chance que tinham de se salvar. Alguns preferem essas prestações modelo Casas Bahia, dividindo em dezenas de vidas sem juros e sem entrada. Está tudo certo, eu desço de classe e vou sofrer lentamente. Esses escolheram, no modelo Matrix, a pílula da mentira, abdicando da verdade, escolhendo uma vida suntuosa. Que maravilha! Dinheiro, viagem, carros. Alguns com as suas questões pessoais, prazeres materiais de todos os tipos. De fato, a tentação, ou como diz o racional superior, tentação, o ser. Lutar contra essa tentação é de fato incrivelmente complexo, porque é fácil questionar a qualquer um. Você quer R$1 milhão ou o livro Universo Desencanta e Viver na Pobreza de Francisco de Assis? Ora, mas o livro não me pede isso. Não, não pede. O questionamento é um questionamento filosófico. Você prefere R$1 milhão ou os livros Universo Desencanta para viver na pobreza? Então, o questionamento filosófico, a provocação filosófica, ela nos apresenta uma ideia, mais uma vez, de Yeshua HaMashiach, de que é muito difícil você abandonar aquilo que você acha que é importante, porque você acha que é importante. Mas, digamos assim, na questão até do falso cristão, o grande Constantino, que é o grande criador do movimento, da estrutura do movimento que existe hoje no cristianismo, o falso Constantino se rendeu ao Cristo somente no leito de morte. Então é nesse momento que as pessoas de fato acreditam em Deus. É nesses momentos que as pessoas, talvez no último suspiro da vida, estejam prontas a aceitar qualquer proposta para voltar a viver. E é nesse momento, meio tarde demais, que alguns caem em si e talvez reconhecem que estavam cantando para o racional superior, compondo para o racional superior, divulgando em todos os canais de televisão para o racional superior. E digam assim, em silêncio: eu errei com você. Eu reconheço que errei. É meio tarde para pedir desculpa, mas aqui vai o meu pedido de desculpas para você. Eu errei.
Então vejam claramente que o universo em desencanto é para todos, mas nem todos são para o livro Universo em Desencanto. O meu desejo é que vocês compreendam que o objetivo desse programa Conclusões Racionais é que vocês mesmos tirem as suas próprias conclusões, com o desejo que Francisco de Assis cumpra aquilo que ele propôs, rompendo o véu que cobre os seus olhos, para que você não siga os movimentos das novas gerações e que encontre a verdade, que diga a verdade, que defenda a verdade como ela é, e não como você acha que ela é. Alguns são contra esse trabalho, alguns são contra todos os trabalhos, mas eles não percebem claramente que estão cegos. Cegos por valores, por vaidades, por conceitos, por normas, por gostos. A proposta do racional superior é o desprendimento e o controle, total controle sobre a matéria. Veja bem, não abaixo dela, mas acima dela. Isso não significa o abandono material, mas ter as coisas materiais sem o valor aparente que elas têm. Ou seja, tem um carro, ótimo. Não tem o carro, ótimo. Tem dinheiro, ótimo. Não tem dinheiro, ótimo. Porque a matéria nada tem para dar a ninguém. Mesmo com tantas repetições, o bicho ainda diz: mas um carro vai bem, né? Mas uma mansão é ótimo. Uma viagem internacional, que maravilha. Então são esses 6 meses, um ano ou mais, que eu acredito nessas conclusões racionais, mergulhando em águas mais profundas, que são apenas valores mentais, de coisas que aparentemente têm valor, mas não têm. Nós somos todos escravos do magnético e de tudo aquilo que o magnético criou. E tudo o que ele criou um conceito, um peso e uma importância, num pedaço de papel que não é diferente de um outro pedaço de papel. Mas quando você olha para esse papel pintado, que poderia ser feito na sua casa, você diz: nossa, agora eu sou poderoso, eu tenho muitos papéis em casa. Deram valor ao dinheiro, e o valor é tão grande e tão poderoso e tão importante que quem não tem dinheiro não tem importância. Então, um mendigo na rua não tem importância, porque ele é um mendigo, alguém sem relevância. Mas um homem de terno e gravata com milhões na carteira é alguém que precisa ser ouvido. Ora, vejam a quantidade de aparições, inclusive agora na Estônia, aparições de divindades em formas simples, extremamente simples. Eu me questiono por quê. Mas são pessoas irrelevantes, não são importantes, não são vistos, que é a melhor disfarce do que se tornar alguém que é odiado pelas classes, alguém que não tem importância, não tem canudo, não tem títulos, não tem carros, não tem luxo. Por exemplo, dentro da comunidade racional, houve uma época que eu presenciei movimentos do crescimento dessa fase, desses movimentos, onde quem tem dinheiro tem importância e tem local de fala. Ora, vejam, o retiro racional foi construído na mesma condição de igualdade, onde engenheiros, doutores, advogados iam para a obra com short sujo, quebrar cimento, quebrar pedra, carregar carrinho de cimento, carrinho de terra. E alguns diziam: mestre, mas fulano é juiz, fulano é desembargador. Ele estava ali mostrando que todos são iguais aos olhos de Deus. Não há melhores e nem mais importantes. Então, o mais rico ao lado do mais pobre, o mais culto ao lado do mais ignorante, ou ao menos aparentemente ignorante.
Ignorante mesmo é quem ignora os fatos como eles são. Poderia até dizer, e para fazer justa causa, que os relatos de uma estudante dos anos 70 e 80 são incrivelmente belos e profundos, mas a cegueira dos valores materiais a cegou literalmente, e com ela arrastou alguns outros que foram cegos pelo dinheiro. Nos anos 70, movimento de 74, 75 foram cegos por um movimento. Nos anos 80, no início, em São Paulo, alguns foram cegos por outros movimentos. Então eu vejo que não é a pessoa, em que não é o aparelho, mas é a força e a proposta por trás, a tentadora proposta de poder, dinheiro, fama, status, importância, relevância. Então não é o exemplo em si de quem erra e de quem destrói uma estrutura que seria o início da educação de um país. Essa não é a questão. A questão não é ela abandonar o caminho belíssimo que ela começou e testemunhou e escreveu sobre. A questão é que ela não tinha capacidade de perceber que uma força inferior conseguiu convencê-la, assim como outras pessoas também, em outros momentos históricos, foram convencidos. A importância desse comentário em conclusões racionais é que você também pode estar sendo convencida. A grande questão é, será? Será que alguém te convenceu a ser alguma coisa? Ou fazer alguma coisa que é incompatível com o livro Universo em Desencanto? Ou será que você faz parte dos 8 bilhões que estão sempre certos? E que errado é sempre o vizinho? Mateus, primeiros meus. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então é do meu lado que eu quero. É melhor eu aqui bem do que eu mal. Então é melhor eu ficar calado e seguir o ver, ouvir e calar. E o magnético tentando, levando para o buraco em qualquer lugar. Aos que se rebelaram, aos que não aceitaram, aos que lutaram contra as ondas magnéticas, esses sim, esses têm a vitória não só racional, como a vitória pessoal de vencer seres inferiores, que são superiores, porque estão na condição de fazer com você aquilo que você não pode fazer com eles. Estão na condição de dominar você, mas não você de dominá-los. Então os 6 meses ou o ano é uma reflexão de consumir essa pílula da verdade, de aceitar as coisas como são e de penetrar sem medo nas águas profundas desses aparentemente primeiros passos. E a água subir da tua cintura e ao teu pescoço e mergulhar no livro Universo em Desencanto, de uma forma jamais vista e jamais sentida, de uma conexão astral, de uma conexão universal, sem os valores materiais. Porque é incompatível querer bancar Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, e ter a coleção de terracota, enterrando em si, levando consigo um exército, talvez nas propostas dos egípcios de enterrar em si as suas riquezas. Está levando para onde? Para quem? Que sonho é esse de fazer da vida material uma vida espiritual, seguindo uma vida material, ou é espiritual? A questão material e a questão espiritual está no conceito das conexões, porque os valores materiais, eles se pedem a importância do dinheiro. Só quem tem dinheiro tem valor. Veja dentro da fase racional. Quem tem dinheiro tem valor. Se não tem dinheiro, não tem valor. E você sabe disso. Na vida material, se você tem dinheiro, não importa se você tem educação ou não, se formou ou não. Quantos milionários existem que não têm nenhuma formação superior? A questão na vida material são valores materiais. Se veste bem,
finge bem. E quanto mais ligado ao magnético, melhor ainda. Denzel Washington fez uma colocação importante dizendo que se o diabo não está tocando em você, abre o olho e preste atenção que alguma coisa está indo muito mal. Porque com esse aí é meu, esse aí está comigo, deixa ele quieto. Mas se a sua vida é uma batalha constante, resta você saber o porquê. Da minha parte, na conclusão racional, quanto mais importante é a cabeça, quanto mais cabeças você puder salvar, mais difícil é a sua estrada. Quanto mais corações você puder tocar, mais difícil é a sua jornada. Alguns dizem, filosoficamente, que não se atira pedras em árvore que não dão frutos, então, pedras a esse, que tenta ser acima da natureza, diz o despeitado. Pedras a esse, que tenta fazer o que não pode fazer, o que não deve fazer, porque não ouviu Beltrano ou Ciclano, dizem os preguiçosos que nada fazem. Então eu acho que o mais difícil é você, na minha conclusão, perceber o que precisa ser feito, ignorando o fato de que você acha que não tem tempo para fazer. Alguns valores são fáceis de fazer e não dependem do seu físico, dependem das suas conexões. E se conectar com as rádios superiores é apenas sintonizar no seu dial, na sua frequência interna e dizer: eu vou me ligar a esse ser. E o seu diapasão em Fá muda talvez para Sol, porque o diapasão certo está em Sol. A frequência em Hertz do seu coração está na frequência certa em Hertz da energia racional. E você vai se conectando ao universo e vai entendendo a sua relevância e a sua importância no universo que você criou, que você construiu na sua vida material. Os processos de conscientização, de arrependimento e de gratidão estão mais conectados à evolução racional do que o próprio texto em si. O texto, ele é cultural, ele é informativo, para situar o ser humano na condição que ele é. Mostrar que a matéria não tem valor, mostrar a importância do ser energético, mostrar a relevância das atuações dos seres inferiores e o porquê. É básico, é fácil, é simples. Difícil é trazer para a sua realidade. Então façamos o seguinte convite, antes da leitura racional, que você olhe dentro de si e perceba o que está no livro e o que não está em mim, que está no livro. O que precisa ser mudado e o que não precisa ser mudado. O que precisa ser melhorado e o que não precisa ser melhorado. Inimigos não temos, porque nós não podemos ser inimigos de ninguém. Eles é que nos têm como inimigos. Contra o próximo, não podemos. Eles é que têm esse direito de ser contra. Dividir, jamais. Abrace a todos, seja ele ou ela, quem for. Cristão ou não, ateísta ou não, estudante ou não. Se ele segue A, B ou C ou não, se ele sobe ou desce ou não, abrace a todos. Para que você possa ajudar e para que você possa ensinar, é preciso, no mínimo, estar na frequência correta. Para que você possa amar, é preciso estar na frequência correta. Para que você possa perdoar, é preciso estar na frequência correta. Então tudo é vibração. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Dividindo tudo de fato em dois teores. Entendendo que a cultura racional é uma proposta de união que já aconteceu do primeiro mundo com o segundo mundo. Entender que a energia racional não admite erros nem falhas no que diz respeito
ao mundo racional e às determinações do mundo racional. E como não são obrigações, segue quem quer. O livre-arbítrio está aí. Para que possamos fechar esse bloco e avançar num outro assunto, eu finalizo com a proposta do filme A Matrix. Qual a pílula que você quer? A da verdade sobre quem você é, ou continuar mentindo para si mesmo? A proposta de entrar nas águas, eu te pergunto, e quão profundo essas águas está dentro de você? No seu tornozelo, no seu joelho? Venceu seus medos, avançou na parte espiritual, na cintura, ou está achando que essa fase é a fase que já passou? Está no seu pescoço? Ou decidiu mergulhar de cabeça dentro da energia racional? Alguns acham que dá para caminhar esquerda e direita, um pé na Umbanda de baixo, um pé na Umbanda de cima, um pé no astral inferior, um pé no astral superior. Alguns acham que os valores não importam. E você? Esse é o questionamento que eu te faço. E você? Onde é que você está nesse processo? Você concorda com isso? Você concorda com as coisas que estão acontecendo ao seu redor? Como é que você lida com tudo isso? União, paz e amor. Como é que você lida com a distribuição e com a divulgação racional? O racional superior nos ensina claramente que quem escolhe o seu governo é quem comanda a natureza, e quem comanda a natureza é a energia racional. E como você lida com isso? Com a política? Você é esquerda ou direita? Mata e morre por isso? Como é que você lida com as questões de guerra? Você é contra um país e a favor de outro? Como é que você lida com as questões da cultura racional, das lideranças racionais? O errado está certo e o certo está errado? Quais são as referências de certo e errado? É o que está no livro ou na sua consciência? E você? Você verdadeiramente se conhece? Quando você olha no espelho, você se enxerga? Ou você vê uma versão distorcida, mais fácil de digerir, enterrando ou escondendo embaixo do tapete o que você verdadeiramente precisa mudar em você? Digamos em percentual, quantos por cento você está ligado no mundo racional e quantos por cento você está ligado no mundo material. E um convite de 2 milênios para seguir o Consolador Manuel Jacinto Coelho. Você conseguiria abandonar a sua vida material para segui-lo? Muitos fizeram isso. Abandonaram suas vidas e dedicaram suas vidas a Ele. E você? Essa proposta não é uma proposta obrigatória. É um questionamento, é uma provocação filosófica. Então, quando você lê o livro Universo em Desencanto, você lê porque é uma obrigação? Ou você lê porque é um canal de conexão? E quando você lê, você se conecta ao racional superior? Eu vou encerrar essa parte 1 e vou continuar a parte 2 diretamente no livro Universo em Desencanto. A gente se vê em breve no próximo encontro racional. Salve a energia racional que está em você. Salve o mundo racional que se uniu ao mundo inferior que está em você. Salve o racional superior que caminha ao teu lado todos os dias. Que você acha que está longe dele, mas que você vive no mundo racional com ele.
Ele está ao seu lado e você ao lado dele. Aqui numa proposta filosófica, com o seu cajado, divide as águas e acha uma estrada, uma linha reta para o mundo racional. Você, ninguém precisa saber disso, você está buscando por isso? Então, se não está, acredita em você, que você pode mudar. 6 meses, 1 ano ou mais, dependendo do leitor. Não é a quantidade de livros. Não é a quantidade de anos na cultura racional. É a qualidade disso. É sobre qualidade e não sobre velocidade, nem sobre quantidade. Você não vê um estudante de medicina se gabando que passou 16 anos estudando medicina. Ele é médico. Ele se formou no tempo que tinha de se formar. E para fazer parte da associação de médicos, na presidência somente um médico. Você não vê um advogado se gabando porque estudou 5, 6 ou 8 anos. Ele é advogado. Quanto mais conhecimento, melhor para ele. E na presidência da OAB está um advogado. E na cultura racional? A quem você segue? O livro? Ou um leitor? Ou um não leitor? E quando você olha para o livro, e o livro diz A, e a sua liderança diz B, tem algo em você que diz lá dentro assim, mas ué, o livro diz A, Beltrano diz B. Você vai continuar no ver, ouvir e calar? Vivendo bem em todo lugar? Ou vai se recolher nas cavernas das montanhas e esconder os evangelhos durante 2000 anos, porque a era é do recolhimento? Decidiu se calar porque é melhor ficar calado em silêncio do que enfrentar um combate duro, cruel. Talvez perder os direitos de entrar na sua igreja porque o seu pastor diga que se você não paga o dízimo, não pode entrar. E se você paga o dízimo, mas ele não gosta de você, você não pode entrar. Mas se você faz o que ele gosta, então você pode entrar e não precisa pagar o dízimo. Então não é sobre o dízimo. Mas o que ele faz não é o que Cristo ensina. Então o Obras Primas está correto. O Obras Primas ensina que o que é falado nas igrejas é exatamente o oposto que ele pediu. O Obras Primas ensina que o verdadeiro cristianismo não é isso. Não é o que o pastor ensina, porque o pastor quer dinheiro. É só o que o pastor sempre quis, dinheiro. Ele não se importa com você. Então, nesse exemplo filosófico, nessa provocação filosófica, que não é para todos, mas o Obras Primas aborda o assunto sobre a distorção da tradução, sobre a distorção e a intenção do tentação. A intenção da distorção de Judas. E na cultura racional tem igual. Tem Judas, tem o tentação, tem os falsos pastores, tem o grande dilema entre Pilatos. A questão que você diz se você lava ou não as mãos para alguns assuntos, porque prefere não se envolver, porque é mais fácil, porque você tem livre acesso à igreja, então é melhor não se envolver. Talvez você tenha as suas lembranças de Galileu Galilei e diga, nossa, é melhor ficar calado e dizer que eu estava errado. Na verdade, tudo o que eu pensei era loucura. Para garantir a sua cabeça no pescoço, para não sair feito um João perdendo a cabeça numa bandeja de prata. Alguns têm coragem de enfrentar Pilatos. Alguns têm a sua cabeça na bandeja pagando o preço por isso. Porque fala demais, porque pensa demais, porque faz demais, porque quer demais. Outros dizem, não, eu quero o que o racional superior quer, eu quero divulgar a fase para o mundo racional. Quem é você para impedir isso? E aí é que está o problema.
Então, a dançarina pede a cabeça de João. Eu acho interessante que a história se repete. E eu te questiono, e você? Onde é que você está em tudo isso? Seu coração vai estar pesado ou leve na hora do teu julgamento? Essa hora vai chegar, né? Você sabe disso, né? Essa hora vai chegar. E aí vão te perguntar, falta instrução a você? Aí você vai dizer, ele não racional superior, não. Falta quem te chame e você vai dizer não. Falta quem te guie e você vai dizer não. Falta quem te conte e você vai dizer não. E ele vai responder, então, que contas vais prestar? Nenhuma, a não ser a do mal-estar. Eu desejo a você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que perceba que o objetivo desse programa é trazer para você conclusões racionais, conclusões desse estudante que não é o certo, que não é perfeito, que está longe de ser racional, mas que serve de pincel na mão do pintor para que essas propostas sejam vistas e revistas por séculos seculorum. Que o início da fase racional, que se deu em 1935, segue seu curso e que não há nenhuma diferença do que aconteceu na história dos últimos 2000 anos. A história serve para isso, para ensinar os erros e acertos. E chegou mais um momento de você se questionar em que lado da história você vai estar nos livros da história. Do lado que criou divisões e seitas, do lado que foi contra o que foi proposto, ou do lado que seguiu exatamente Manuel Jacinto Coelho. De tudo que foi visto e do que foi dito, é apenas uma reflexão e um convite até o nosso próximo programa. Eu desejo a você luz racional, eu desejo a você a vibração racional, eu desejo a você a conexão racional. E nos vemos em breve no próximo programa, diretamente do fascículo desse incrível, profundo, dessas águas profundas, de palavras profundas, o 6º fascículo da réplica. Um abraço a todos e uma semana racional incrível para vocês. Salve, salve.